Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 de Introdução à Gestão Estratégica. Nós já estamos, então, gravando a nossa aula. Peço que fiquem atentos aí a microfone, peço que fiquem atentos ao vídeo, né, à câmera, para não ter nenhum aí, enfim, nenhum constrangimento, né? Mas, obviamente, como eu sempre digo, você pode interromper, tirar dúvida a qualquer momento, tá bom? Se precisar abrir a câmera, quiser falar, se precisar abrir o microfone, tranquilo. Fiquem à vontade para a gente participar, para vocês participarem. Como é a primeira aula do dia, né? Alguns ainda não entraram, então talvez a gente vá ter que eventualmente parar aqui para rapidinho permitir a entrada de alguns que não entraram ainda. Bom, mas vamos lá. Para começar, antes de começar, então, só perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação às atividades, estão conseguindo acessar, estão conseguindo fazer as atividades, né? Lembrando que as atividades estão abertas, continuarão abertas até o dia 30 de novembro, mas não é bom deixar acumular. Ok, Giovana, está tranquilo, então, tudo sem nenhuma dúvida, né? Lembrando, então, as atividades ficam abertas até dia 30, mas não deixem acumular, porque de 27 a 30 é o período para a prova final, para a avaliação final. Então, se você deixar para fazer as atividades e a avaliação final tudo lá no dia 30, vai ficar muito corrido, né? Então, eu já recomendo ir fazendo as atividades e depois deixar para final do mês só a avaliação objetiva, a prova objetiva, tá ok? Bom, o que nós vimos até agora que a gente passou na primeira aula falando sobre organização, o que é a organização, a gente viu exemplos aí de organizações privadas, organizações públicas, entendemos ali a importância da construção de uma identidade organizacional que dá sentido, ajuda na direção, ajuda no controle, na gestão, enfim, de fato dar sentido à existência daquela organização. Então, a definição da identidade com missão, visão, valores sobre os quais essa organização está firmada. Então, vimos aí esses elementos de definição de organização. Vimos a importância da liderança, do quanto ela é essencial no processo de gestão das organizações, vimos aí os papéis da liderança. Falamos também, então, sobre a gestão estratégica, introduzindo ali ao termo estratégia, seu significado, alguns conceitos importantes de estratégia, passando ali pelos 5 P's da estratégia, alguns conceitos que são mais usuais, mas não limitando, porque a gente viu a estratégia é um conceito bastante amplo. Passamos ali pelo scorecard, vimos como surgiu esse modelo de gestão estratégica, que inicialmente se preocupava, né, da proposta inicial dos desenvolvedores, o Kaplan e o Norton, era de um sistema de controle melhor, de medição, de mensuração de desempenho, de resultados, melhor do que aqueles alicerçados só em resultados financeiros, mas depois isso evoluiu para um modelo de gestão estratégica mais amplo, ajudando na alta intensidade da estratégia, da implementação, do controle da estratégia, do foco, da análise dos resultados que são obtidos numa perspectiva muito mais ampla, considerando clientes, considerando processos internos, aprendizado e crescimento, além, naturalmente, daquela ótica mais tradicional que envolve as finanças. E aí a gente foi entendendo como esse modelo de gestão estratégica também tem sido usado na aplicação em organizações públicas,
na gestão pública. E a gente viu que isso não é diferente aqui no Mato Grosso do Sul. Essa foi uma lógica adotada no Mato Grosso do Sul. Então, em que se define onde se quer chegar, né? Primeiro, uma visão de futuro, o que nós queremos alcançar enquanto Estado, enquanto sociedade, qual é o nosso objetivo maior, propondo aí, então, um mapa estratégico, né, um modelo de gestão estratégica com um mapa estratégico que vai possibilitar a construção de todos aqueles elementos legais, mas nessa ótica ampla desse modelo de gestão estratégica que é o Balanced Scorecard. Bom, então hoje a gente vai entrar em alguns aspectos bem objetivos aí da gestão estratégica no nosso Estado. Um dos elementos que surge a partir dessa lógica, desse modelo de gestão, são os contratos de gestão. A gente vai entender isso, esse é um fruto de todo o modelo de gestão estratégica, mas antes de entrar nesse detalhe, como ele surge, eu trago aqui um print da página da Segov, né, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Segov, em que se tem a assinatura do primeiro contrato de gestão da Segov com o atual governador Eduardo Riedel. Então, aconteceu esse ano, lá no mês de abril, a assinatura desse primeiro contrato de gestão. Nós daqui a pouco vamos entender um pouco mais o que é isso. Então, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, né, a gente está aqui ao lado do governador, ele traz uma fala bastante interessante a respeito aí do contrato de gestão, esclarecendo um pouco para nós do que se trata esse documento tão importante na gestão estratégica do Estado. Então, o contrato, segundo Pedro Caravina, é nada mais do que trazer para o documento aquilo que está sendo proposto para a sociedade, seguindo o plano de governo que foi aprovado pela população na eleição. Hoje assinamos aqui metas em áreas importantes. Também podemos incluir novas situações que surgirem ao longo do caminho. Bom, vejam, nós temos aí, então, um cenário em que você tem aquilo que eu falei também na aula anterior. Todo o planejamento estratégico, ele não surge do nada. Ele surge, primeiro, a partir de uma plataforma política, a partir de uma proposta do então candidato com o seu plano de governo. Isso dá sentido, dá direção a todo o planejamento estratégico. A partir dessa plataforma de governo, é óbvio, precisa ser, então, analisada a realidade do Estado, a realidade de todo o ambiente que interfere nas coisas da gestão pública, e aí a gente tem economia, todo o ambiente geral que envolve o Estado, que envolve o país, que envolve a nossa região aqui, o continente, que envolve o mundo como um todo, tudo isso afetando no planejamento, nas decisões, nas ações, no dia a dia, porque a gente viu também que as organizações, elas não estão fora de um ambiente, na verdade, elas estão inseridas em um ambiente maior, em que todo esse contexto influencia em todas as decisões, em todas as ações que acontecem numa organização. Então, você tem uma plataforma política, você tem um diagnóstico da realidade do Estado, um diagnóstico de mundo, uma projeção de como as coisas vão acontecer, para que você possa desenvolver todo esse planejamento que necessita, obviamente, de determinado grau de flexibilidade. E aí, essa fala do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica também mostra bem isso, né? O contrato de gestão, ele traz para um documento assinado, concordado entre o governador e cada secretário de Estado, cada secretaria, então, com o seu contrato de gestão, trazendo para o documento aquilo que se propôs para a sociedade, aquilo que se
construiu a partir da plataforma política, a partir do que se ouviu e entendeu de necessidades sociais durante a eleição. E aí se assina esse documento com metas, com indicadores, com aquilo que é importante de ser alcançado e, obviamente, com todo o grau de flexibilidade necessário para que adaptações aconteçam durante o processo. Porque a gente viu, planejar é importante, mas ter flexibilidade para as adaptações também se torna fundamental, porque muita imprevisibilidade está envolvida. Então, quando a gente pensa que na gestão das organizações se constrói inicialmente toda uma lógica do que é a organização, de identidade, eu trago aqui agora um exemplo específico de uma Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda, cujo secretário é o Flávio César Mendes de Oliveira. Aqui, a gente tem esse print aí da página inicial da Secretaria de Estado da Fazenda. Uma série de elementos podem ser observados aí na página inicial da Secretaria da Fazenda, incluindo uma aba aí com informações institucionais, que apresentam exatamente ali elementos da identidade organizacional. Bom, lá você encontra a informação sobre o secretário, quem é, mas esses elementos que dão sentido à existência dessa organização, dessa estrutura na organização maior, que é o governo do estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem essa estrutura dessa organização específica, a Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda. Então, quem somos? Você encontra essa informação. A Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul foi criada para arrecadar, gerir e controlar a aplicação das receitas tributárias estaduais. Então, você tem uma definição muito clara do papel dessa secretaria: arrecadar, gerir e controlar a aplicação de todas essas receitas. A missão da secretaria: prover e gerir recursos financeiros para o Estado em benefício da sociedade sul-mato-grossense. Então, a secretaria que existe para prover os recursos para que o Estado funcione, para que a máquina funcione, para que todas as outras secretarias tenham ali os seus programas, as suas ações, suas iniciativas sendo executadas. Porque aqui a gente também precisa lembrar, outro conceito que eu quero resgatar aqui, que é importantíssimo para nós, é que nós lidamos em todas as áreas, na nossa vida pessoal, mas também no Estado, também na gestão da coisa pública, na gestão do Estado, nós lidamos com a lógica da escassez, a lógica da economia. E como a gente viu, a economia faz o quê? Lida com recursos que são escassos para atender, satisfazer necessidades alternativas. Então, não dá para satisfazer todas as necessidades. Você tem que escolher dentre aquelas que podem ser atendidas num dado momento, para satisfazer necessidades sociais, necessidades humanas. Então, a gente tem a lógica de escassez de recursos, mas demandas, necessidades que são teoricamente infinitas, né? São inúmeras necessidades que a sociedade como um todo tem, para alcançar um grau maior de desenvolvimento, de sucesso, de felicidade, enfim, de promoção do interesse público, né? Eu costumo brincar que, na verdade, as necessidades humanas, elas são quase infinitas, né? Infindáveis. Você pega mesmo ali aqueles sheiks árabes, aqueles homens extremamente ricos, né? Que têm de tudo. Aí, de repente, o cara tem a necessidade de fazer, não, eu quero que faça uma casa completamente de ouro, um carro totalmente de ouro. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de gerar necessidades, né? Nós somos uma máquina de gerar necessidades. Mas, obviamente, quando a gente olha para a realidade social, nós temos ainda muitas dificuldades, muitos problemas a serem enfrentados, e que escolhas precisam ser feitas com sabedoria para irmos superando fragilidades, avançando e se poder
cada vez mais proporcionar uma qualidade de vida melhor para a população. Eu gosto de dizer que talvez os jovens, pessoas da idade de vocês aí, na faixa dos 18 aos 20, 21, 22 anos, né, bastante jovens, não tenham uma compreensão de quanto o país já avançou nesse período pós-redemocratização. Eu mesmo venho de uma região, de uma cidade pequena, lá em Minas Gerais. Eu morava naquilo que a gente chama de roça, lá em Minas, né, na zona rural de Minas Gerais. Morei até os 15 anos de idade. E naquela comunidade rural, tudo era muito ainda precário, tudo muito escasso. Fornecimento de água, de eletricidade, acesso a banheiro, todas essas coisas eram muito básicas, né? A comunicação não existia, telefonia, não existia nada disso. Acesso até mesmo à TV era uma coisa muito rara. As pessoas que tinham energia em casa ou televisão, isso lá nos anos 80. Nos anos 90, as coisas, depois do Plano Real, né, as coisas foram melhorando, e hoje você volta a toda aquela região rural, todas as casas têm eletricidade, tem banheiro, tem água, tem, enfim, acesso à internet, é uma transformação muito grande. Então, da mesma forma, então, que se vai avançando em alguns pontos de estrutura, de condições de qualidade de vida para determinados grupos, há outros grupos ainda em situação bastante fragilizada. A gente olha, mesmo em cidades pequenas como Paranaíba, em bairros mais carentes, mas mesmo assim com já algum grau de infraestrutura. Em grandes cidades, aí a gente tem situações até mais dramáticas, né, com favelas, com acesso a determinadas estruturas bastante precário ainda. Mas o fato é que já se avançou bastante pós-democratização, e especialmente após o controle inflacionário, né, após vencer ali uma situação de inflação inercial, de inflação, de hiperinflação, porque a inflação, infelizmente, ela é um elemento de empobrecimento quando ela está sem controle, né? E havia escassez de coisas básicas lá nos anos 80, né, de limitar a quantidade de óleo que você podia comprar, de determinados produtos básicos que podiam ser comprados no supermercado porque não havia fornecimento suficiente para todos. Então, o país já avançou muito, já melhorou, tem muitos desafios, mas já avançou muito. Então, quem tem aí da minha idade, mais de 40, né, estou com 44, vou para 45 no mês de dezembro, a gente já viu muita transformação acontecendo no nosso país. Mas muitas coisas precisam acontecer, sempre, infelizmente, com essa lógica de ter que fazer escolhas daquilo que é possível atender em um determinado momento. Então, a gente tem aqui uma secretaria que provê recursos para que todo o Estado funcione, né, que cuida da arrecadação, da distribuição de recursos, enfim, que verifica toda a viabilidade de execução de projetos que são demandados pelo Estado. A visão da Secretaria da Fazenda: ser uma instituição de excelência em equilíbrio fiscal sustentável. Porque, na lógica de recursos que são escassos, a gente precisa dizer que, então, o Estado precisa trabalhar com equilíbrio fiscal. Se gasta aquilo que é possível arrecadar. Então, você tem, nesse planejamento das finanças, toda uma necessidade de prever, né, de fazer um exercício de projeção de futuro. Então, a gente tem esse exercício já no plano plurianual, uma projeção para um período de 4 anos, mas a gente tem anualmente essa projeção na lei orçamentária anual. Na verdade, é uma projeção. Lógico que, a partir de todas essas análises, daquilo que já aconteceu no passado, daquilo que se projeta de crescimento ou de encolhimento da economia no ano seguinte, para daí projetar as aplicações possíveis, mas para, durante aquele período, durante aquele exercício, efetivamente poder se concretizar
a realização daquelas despesas projetadas. Às vezes, nem sempre possível, né? Então, a Secretaria da Fazenda contribuindo para esse equilíbrio fiscal entre aquilo que se arrecada e aquilo que se pode gastar. Infelizmente, às vezes, as pessoas têm uma impressão extremamente equivocada de que o Estado ele tem condições para todas as coisas. Ele tem condições de responder a todas as demandas e tem dinheiro infinito para isso. Essa é uma ilusão. Como eu disse, escolhas precisam ser feitas por causa das limitações de recursos. E a gente vê aqui, no próprio site da Secretaria, outros elementos da identidade dessa estrutura organizacional do governo, do poder executivo do nosso Estado, que são os valores da Secretaria da Fazenda. Ética, transparência, responsabilidade, qualidade, inovação, austeridade. E aqui a gente vê, inclusive, elementos da governança corporativa presentes, né, como a ética, como a transparência, a responsabilidade. Todos eles, na verdade, estão ali, de alguma forma, implicados em alguns daqueles princípios da governança da máquina pública, né, da boa gestão de recursos públicos, da prestação de contas desses recursos, do cumprir leis e regras, de se fazer tudo conforme as normas. Então, está aqui, eu peguei como exemplo, né, então, essa secretaria, a Cefaz, mostrando o quanto é importante toda essa definição de identidade dessa estrutura da nossa organização estadual. Bom, a gente parte, então, para algo que aconteceu lá em 2021, né, que foi contratada a consultoria, para contribuir para uma revisão e para proposição aí desse modelo de gestão estratégica que contribuiria para essa lógica mais ampla, dessa visão mais ampla do modelo de gestão estratégica baseado no Balanced Scorecard. Então, a partir disso, se define que o foco do modelo da gestão de estratégia, ele vai estar concentrado no estabelecimento de um sistema no qual as organizações dentro do nosso Estado possam ser dirigidas e controladas a partir de objetos de decisão, como objetivos, as metas, os projetos, dentre outros elementos. Então, você precisa ter condições de gerir, de administrar, de controlar, a partir desses elementos concretos que te dão caminhos, né, que te mostram, olha, eu quero chegar em determinado lugar, né, eu tenho objetivos claros, a partir daí com metas, com aquilo que se pode alcançar em prazos menores, dentro de projetos, dentro de iniciativas que são propostas nesse modelo de gestão. Então, os pontos centrais aí no foco da atenção das lideranças do governo do Mato Grosso do Sul são organizadas em duas grandes dimensões. Uma dimensão de governo e uma dimensão setorial. Então, pensando no trabalho do governador e pensando no trabalho de cada uma das secretarias. Aqui nós vamos chamar de dimensão setorial, a dimensão das secretarias, mas também envolvendo Controladoria Geral do Estado e Procuradoria Geral do Estado, com o mesmo status ali de Secretaria de Estado. Em cada uma dessas duas dimensões, a dimensão de governo e a dimensão setorial, nós vamos ter presentes três perspectivas. Uma perspectiva de gestão estratégica, uma perspectiva de gestão tática e uma perspectiva de gestão operacional. Daqui a pouco a gente vai ver a figura mostrando aí as duas dimensões de governo setorial e as três perspectivas estratégica, tática e operacional. Então, tudo isso para quê? Para promover o planejamento que viabilizará, então, o monitoramento e a avaliação desses elementos todos. Por isso, então, que foi desenvolvido esse processo de gestão estratégica. Permite, então, planejar, monitorar e avaliar.
e aí a gente tem uma outra figura que mostra alguns subprocessos. E quais são esses subprocessos? Então, vamos ver duas figuras aí na sequência. Com subprocessos de a elaboração da estratégia de governo, quando se casa toda a plataforma política com o diagnóstico da realidade do Estado, o diagnóstico da realidade de mundo, então, plataforma política, o diagnóstico da realidade de Estado, aquilo que se ouve de consulta à população, à sociedade, às organizações da sociedade, para se propor, então, aquele modelo, aquele processo de gestão estratégica, e se propor, então, o primeiro elemento, a estratégia de governo. A partir dessa estratégia de governo apresentada, proposta, construída lá no primeiro ano de governo, lá no início do governo, se tem a proposição do plano plurianual, a elaboração da estratégia institucional, ou seja, da estratégia de cada secretaria de Estado, a pactuação dos contratos de gestão entre secretários de Estado e o governador, para que isso possibilite, então, ao final de determinados períodos e ao final de um ano também, fazer todo o processo de monitoramento e avaliação daquilo que está se conseguindo avançar em termos de gestão a partir de toda essa estrutura proposta. Então, aqui a gente tem essa figura, a primeira figura, mostrando aí as duas dimensões, a dimensão de governo, a gente tem aqui acima, né, a dimensão de governo, e aqui embaixo a gente tem a dimensão setorial, ou seja, a dimensão dentro das secretarias. E a gente vai ver que o quê? Existe uma correlação e alinhamento entre os principais artefatos e documentos estruturados nas duas dimensões, ou seja, na perspectiva estratégica, a gente encontra estratégias de governo e institucional. Na perspectiva tática, se relacionam o plano plurianual e os programas temáticos. Na perspectiva operacional, os contratos de gestão e os indicadores e projetos estratégicos. Vamos ver por meio da figura todos esses elementos. Então, aqui, quando a gente pensa na dimensão de governo, na perspectiva estratégica, a gente tem a definição da estratégia de governo. Bom, aqui a gente tem ainda a flor, eu gosto de chamar de flor aqui, que na verdade é o mapa estratégico, é um elemento que nasce, inclusive, dessa lógica, desse modelo de gestão que é o Balance Scorecard, mas a gente tem aqui o mapa estratégico que figurou de 2020 a 2023, então foi proposto lá no primeiro ano do mandato anterior, né, e que entra nesse primeiro ano do mandato atual. A gente teve, então, a construção do plano plurianual, da estratégia de governo lá no início desse ano, se ouviu a população por meio das audiências públicas regionais, a audiência estadual, e também as consultas pela internet, se ouviu a população para construir o plano plurianual. O plano plurianual foi para a Assembleia Legislativa, está em discussão para aprovação, né, até dezembro, então, do plano plurianual. Mas, então, a gente já tem... Então, a gente tem o quê? Na perspectiva estratégica aqui da dimensão de governo, a gente tem a estratégia de governo. Então, ela já foi... Essa aqui figura aquilo que foi a estratégia de governo do governo passado, né, mas que gerou um PPA que entra nesse ano, mas já está desenvolvida uma estratégia de governo desse ano, que vai ser apresentada pelo plano plurianual. Então, essa estratégia de governo, na perspectiva estratégica da dimensão de governo, dá origem, lá na perspectiva estratégica de cada secretaria, a uma estratégia institucional. Então, são relacionados esses dois elementos aí na perspectiva estratégica. Na perspectiva tática da dimensão de governo, a gente tem o plano plurianual, que é a lei que está em discussão lá na Assembleia Legislativa nesse momento. O plano plurianual, na perspectiva tática da dimensão de governo, dá origem aos programas de cada secretaria. Então, dentro de cada secretaria, os programas na perspectiva estratégica. Na perspectiva operacional, como a coisa vai efetivamente acontecer, o que deve ser alcançado, indicadores, metas,
vêm os contratos de gestão assinados entre o governador e cada secretário de Estado, como eu disse antes. Esses contratos de gestão, eles vão dar, na perspectiva operacional de cada secretaria, vão dar origem, vão apresentar para nós aí os indicadores e os projetos estratégicos lá dentro de cada programa. Então, vejam, a gente tem nessa figura, nas duas dimensões, o relacionamento entre esses distintos documentos, esses distintos elementos da gestão estratégica do nosso Estado. Estratégia de governo ligada à estratégia institucional. PPA, dando origem aos programas. Contratos de gestão definindo quais são os indicadores e projetos estratégicos dentro do período de 1 ano, né, e as metas a serem alcançadas aí. Então, a gente tem esse processo de gestão estratégica do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, construído a partir da lógica do Balance Scorecard. Então, primeiro, elaborar a estratégia de governo. Então, a gente tem aí a estratégia de governo, que, de alguma forma, ela é resumida ou apresentada de uma forma bastante objetiva, bastante clara, por meio do mapa estratégico, que a gente viu que é um elemento que surge lá no Balance Scorecard. Elaborar o plano plurianual. Então, é a segunda etapa. A primeira etapa, elaboração da estratégia. A segunda etapa, plano plurianual. Outra, não necessariamente que segue uma lógica de escada, né, de sequência, tem que fazer esse para depois, não. Alguns elementos acontecendo concomitantemente, né? E aí a gente tem a elaboração do plano plurianual, a elaboração da estratégia institucional de cada secretaria, né, em que essas coisas estão acontecendo. A estratégia de governo, ela não chega lá no início do mandato, como é o caso desse ano, primeiro ano do mandato do Eduardo Riedel, ela não chega como uma novidade absoluta, por causa, especialmente, de uma plataforma política, de um plano de governo em que se propôs uma estratégia, uma visão de futuro para o Estado. E a gente viu ali um pouquinho do plano de governo que está relacionado a toda essa lógica do modelo de gestão estratégica. Então, depois de elaborada a estratégia institucional, a gente tem a pactuação dos contratos de gestão. Então, esses contratos de gestão foram pactuados ali por volta de abril, maio desse ano, né, em que se já tinha em toda a estrutura, por mais que o plano plurianual ainda vá para discussão, para aprovação, mas o governo já tem a sua estratégia elaborada, já tem aquilo que se vai propor de plano plurianual, as estratégias das secretarias já definidas, então foram pactuados, né, lá no final do primeiro semestre, da última parte do primeiro semestre ali, pactuados os contratos de gestão. Aí sim, definidos os programas, os projetos, né, os indicadores e as metas para serem alcançadas ao longo de 1 ano. Pactuados, então, os contratos de gestão, o que precisa acontecer ao longo desse tempo? Monitoramento e avaliação. E a gente vai ver que isso acontece segundo alguns ciclos de gestão. Então, tem elementos de avaliação de mais curto prazo e um elemento de se avaliar os resultados obtidos num contrato de gestão ao final do período de 1 ano, para verificar, fazer toda essa avaliação fundamental de controle. Porque esse é um elemento essencial desse modelo baseado no BSC, no Balance Scorecard. A possibilidade de se avaliar, de se controlar aquilo que se alcançou, para você ter, então, essa visão do que foi, essa visão passada de uma forma mais ampla, que não seja só a financeira, mas que te dá a possibilidade, então, de, a partir daí, repensar, rediscutir, reestruturar aquilo que é necessário, ou avançar naquilo onde você já conseguiu atender plenamente o que estava proposto. Bom, aí a gente precisa pensar, diante desse modelo de gestão estratégica do Estado, com toda aquela lógica construída de cada um desses documentos que são desenvolvidos, você precisa de uma lógica de gestão
de uma lógica que a gente chama, uma perspectiva mais ampla, uma lógica de governança da gestão estratégica do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente viu por que é importante, por que surge essa necessidade de governança. Porque não basta administrar e administrar bem a coisa pública. A coisa pública pertence ao cidadão, pertence à sociedade, e a sociedade precisa, dentre outras coisas, de prestação de contas, né? Precisa entender que as coisas estão sendo feitas segundo a lei, de que há uma transparência na gestão. Então, você precisa de toda uma lógica, de toda uma estrutura de governança. E qual é essa estrutura de governança da gestão estratégica do nosso Estado? Essa estrutura de governança, ela reúne um conjunto de instâncias que integram as lideranças do governo nas suas diferentes instâncias. Aí a gente tem a figura 1. Então, quando nós pensamos naquelas duas dimensões, a dimensão de governo e a dimensão setorial. Aqui na dimensão de governo, nós temos o governador e um conselho de governança, que é esse conselho de governança constituído pelos secretários de Estado, presidido pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, o secretário da Segov. Então, exerce esse trabalho de assessoramento, né, de informação, de gestão, de colaboração com o trabalho do governador. Então, a partir, então, desse conselho de governança, surge a estratégia de governo, o PPA e os contratos de gestão. Todos aqueles elementos que compõem o modelo de gestão estratégica. Então, o conselho de governança colabora com o governador para que se tenha o plano estratégico de governo, que inclui a estratégia propriamente dita, representada num mapa estratégico, o plano plurianual, que vai para a Assembleia, vai para a discussão, e depois sanção do governador, e os contratos de gestão que são assinados entre os secretários e o próprio governador. Então, o Conselho de Governança, como vem aqui para a dimensão setorial, composto por cada secretário de Estado, e o secretário de Estado, aqui dentro da dimensão setorial, dentro da dimensão de cada secretaria, ele é assessorado por um comitê estratégico. Então, a partir desse comitê estratégico é que surge a estratégia institucional e o portfólio de projetos estratégicos. E a partir daí, então, dentro das secretarias, com o comitê estratégico assessorando os secretários, se dá origem à estratégia institucional e à escolha de quais são os projetos que são estratégicos para cumprir aquela visão da estratégia de governo. Então, quais são os projetos que a gente precisa para alcançar aquela visão de futuro que o governador lança dentro da sua estratégia de governo? Ainda na dimensão setorial, a gente tem outros elementos aí importantes na governança, que é o gerente. Então, se tem projetos estratégicos, precisa de um gerente de projeto, de cada projeto estratégico, e um responsável pelos indicadores, por fornecer as informações da evolução desse projeto, daquilo que se consegue ao longo do tempo na execução desse projeto. Então, o que toda essa estrutura de governança faz? Ela colabora para que todo o modelo de gestão estratégica funcione, seja proposto, seja implementado, seja controlado. Gerando, então, todos esses elementos de informação, de controle, de resultados para a sociedade. Como é que acontece essa governança? Como é que acontece esse processo? Esse processo acontece sob a lógica dos ciclos de gestão. Então, a gente tem aqui alguns ciclos de gestão distintos dentro de todo esse processo.
Então, nós vamos ver que são 3 ciclos de gestão principais aí. E o que é o ciclo de gestão? É o período no qual são realizados o planejamento, a implementação, o monitoramento, a análise, a avaliação e a revisão dos planos de governo, dos planos institucionais e dos projetos. Então, dentro desses ciclos de gestão, se faz isso, além de planejar, implementar, monitorar, analisar, avaliar e revisar planos de governo e projetos institucionais. Eles devem prever a realização de entregas ou resultados dentro de seu período. Então, em cada período, o que vai ser entregue? Qual resultado é esperado? E eles representam evoluções incrementais de metas e de projetos estabelecidos nos respectivos planejamentos. Então, dentro desse ciclo, o que se alcançou? O que se projetou, o que se alcançou, o que se precisa revisar e reestruturar. Para que isso? Para você ter foco e alta intensidade. Você sabe onde quer chegar? A gente volta lá para aquela lógica da Alice, né? Essas histórias são preciosas, né? Elas trazem ali, geralmente, muitos ensinamentos. Você sabe onde quer chegar, você tem, então, um caminho uma escolha de caminho para chegar a determinado local, e aí você vai, olha, nesse caminho, em que ponto eu tenho que estar nesse caminho daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano. Então, se tem, a partir de todo esse planejamento, todo esse foco em alta intensidade na gestão, por causa das prioridades que são definidas para cada ciclo. Então, essa figura aqui nos mostra esses ciclos de gestão, e a gente vai ver, então, um pouquinho a respeito de cada um deles no próximo slide aqui, mas já mostrando um pouco dessa estrutura dos ciclos de gestão. Primeiro, a gente tem um ciclo de gestão de projeto. Então, o ciclo de gestão de projeto, ele é mensal, para verificar o que se está alcançando, o que está implementado, o que precisa ser revisto. Esse ciclo de gestão, esse ciclo mensal, que é a reunião da gestão de projetos, o RGP, né, ele fornece informações, subsidia informações para a reunião de avaliação da estratégia, a RAI, que é bimestral. A RAI vai fornecer informações para aquela reunião quadrimestral, que é a reunião estratégica de governo, a REG. Tudo isso permitindo que, ao final de 1 ano, se possa avaliar, fazer a avaliação final dos contratos de gestão. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, inclusive, que qualquer cidadão, né, com acesso à internet, consegue verificar esses contratos de gestão e esse resultado final, essa avaliação final dos contratos de gestão. Então, um elemento fundamental de governança, né, da transparência, da prestação de contas. Então, a gente tem esses ciclos que foram definidos aí nesse modelo de gestão, né, nessa lógica de execução e controle dentro dos ciclos de gestão. Então, quais são os ciclos aí? O primeiro ciclo é o operacional, o menor período de tempo, ele é de 1 mês. Então, nesse ciclo operacional, o foco está nos projetos estratégicos institucionais ou de governo, e nele acontecem a reunião de gestão de projeto. Então, nesse ciclo vai ter a reunião de gestão de projeto, como a gente viu lá na imagem. Depois tem o ciclo estratégico institucional. Então, para institucional, pensando nas secretarias, né? Então, são ciclos bimestrais com foco na estratégia da secretaria, ou seja, em realizar o monitoramento e a avaliação da estratégia corporativa organizacional. Neste ciclo, ocorre a reunião de avaliação da estratégia, a RAI. E a gente tem o terceiro ciclo, que é o ciclo estratégico de governo, ocorrendo em períodos quadrimestrais, busca a integração de mais alto nível das políticas de governo. Nesse ciclo ocorre a reunião estratégica de governo. Os secretários
reunidos ali, avaliando a integração de tudo que se faz, prestando contas ao governador do andamento das coisas, né, para verificar se tudo aquilo que está planejado, o que foi alcançado, o que precisa ser revisado. E aí a gente tem, finalmente, o ciclo anual, considerando as características e necessidades orçamentárias e de gestão, define-se que, ao final de 3 ciclos quadrimestrais, deve ser realizada a avaliação final dos contratos de gestão. Tá, eu acho que eu vou pausar aqui, vou fechar nesse momento aqui, eu vou abrir, vou mostrar, então, um pouquinho desses contratos de gestão, e a avaliação final deles. Peraí, que não projetou certo aqui. Um instante, por favor, pessoal. Vamos ver se vai. Aí, agora foi. Olha só. Aqui nós temos a página da Segovia, Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Então, aqui você pode verificar informações institucionais, enfim, uma série de informações. Mas o que eu quero mostrar para vocês, dentro da lógica do modelo de gestão estratégica? Nós vamos aqui nessa aba que é a de contratos de gestão. Então, vejam, dentro do site da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, nós temos lá os contratos de gestão. Quando é que começou essa lógica do modelo de gestão estratégica baseado no Balance Scorecard? Lá em 2016, né, a gente viu o primeiro mapa estratégico, 2016, 2019, segundo mapa estratégico, 2020, 2023. Então, a gente pega, lá no site da Segovia, a gente vai encontrar os contratos de gestão até 2022, ou desse ano ainda não estão colocados aqui. Mas vamos entrar aqui nos contratos de gestão de 2022, para exemplificar. Então, acessei aqui, na página da Segovia, os contratos de gestão. Nós temos aqui de todas as secretarias, né? A Secretaria de Estado da Saúde, a CGE, Controle Geral do Estado, temos a PGE, a Secretaria de Estado da Educação, o EMES, Cefaz, Sejusp, Segovia, SAD, SEDAST, CEINFRA, CEMAGRO, CECIC. Então, as distintas secretarias, e olha o que a gente consegue observar aqui, né? Por exemplo, então, nós temos o contrato de gestão original, no caso da Secretaria de Estado da Saúde, tem o contrato de gestão original, tem primeiro aditivo, segundo aditivo, terceiro aditivo e a avaliação. O que eu quero acessar aqui nesse momento? Então, se a gente pegar, vamos pegar então, a gente está em contratos de gestão de 2022, vamos pegar o contrato aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Então, está lá, contrato de gestão que entre si celebram o Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado da Saúde. Então, o acordante, a Secretaria de Estado da Saúde, e a acordada, assinando aqui, então, um documento que é assinado
pelo secretário de Estado e o governador do Estado. Então, na época, lá em 2022, Reinaldo Azambuja, governador, Geraldo Rezende, secretário de Estado. Assinaram o contrato de gestão. Então, dentro do contrato de gestão, o que estava previsto? Alguns indicadores. Então, você tem os projetos, dentro dos projetos, os indicadores. Então, por exemplo, percentual de investigação de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, né, que, se não me engano, estava relacionada à COVID, né? Então, a meta era investigar 100% dos casos. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, 45%, ou seja, uma meta de, por meio das ações da Secretaria de Estado da Saúde, né, se conseguir, no mínimo, 45% das gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal, realizadas até pelo menos a 20ª semana de gestação. E assim vai, a gente tem ali diversos outros indicadores. Então, além dos indicadores, se tem as entregas anuais esperadas, por exemplo, a área de resultado da saúde, atenção básica e vigilância e saúde. O projeto 1, fortalecimento de atenção à primária saúde. Entrega 2, por exemplo, E2, adesão dos 79 municípios ao projeto Bem Nascer MS. O prazo, até dezembro. Então, você tem entregas anuais projetadas. Será que lá em dezembro todos os municípios aderiram ao projeto Bem Nascer MS? Então, as entregas que são, então, todas as áreas de resultado, os projetos aos quais estão relacionados, e as entregas que são previstas, e o prazo de entrega. Por exemplo, a gente tem entrega para novembro, teve entrega para dezembro, e uma cláusula de monitoramento e avaliação. Então, aqui foi um exemplo de um contrato de gestão da Secretaria de Estado da Saúde. E aí, se a gente volta nessa mesma secretaria, que, bom, tem os aditivos, não vou abrir os aditivos. Além do contrato de gestão, você olha, como já foi do ano passado, você já tem à sua disposição a avaliação dos resultados desse contrato de gestão. Olha só, então foi publicado ao final desse período, ao final do ano, o relatório de avaliação do contrato de gestão de 2022 da Secretaria de Estado da Educação. As nossas, o símbolo aí do Estado, né, as belas araras. Então, nesse documento vai ter avaliação dos indicadores, avaliação das iniciativas e uma avaliação final e uma evolução do desempenho, um gráfico mostrando aí a evolução do desempenho ao longo do período 2016-2022, na verdade, pegou todo o tempo de gestão do Reinaldo Azambuja, né, na avaliação. Olha só, mas aqui a gente tem, nessa tabela, as notas dos indicadores do contrato de gestão 2022. Olha lá, vou pegar aqui o segundo que a gente tinha visto lá, né? Vou pegar ele como exemplo. Proporção das gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Então, a unidade utilizada para verificar percentual, a meta 45% em 2022, e qual foi o desempenho? 27,5%. Então, nós temos aí como verificar, aí tem a nota, né? 6,11. Bom, então, uma nota que iria até 10, vamos ver como foi calculado isso. 27,5 dividido por 45. É exatamente isso. Pegou 27,5%, que foi o que conseguiu, dividiu por 45, que era o projetado, deu exatamente isso.
vezes 10, né, que era a proporção que se quer, 6,11. Ou seja, se fosse uma prova de 0 a 10, tirou nota 6,11. Então, assim, se a gente pensar nessa lógica de avaliação escolar, né, precisa melhorar. Então, é um ponto que precisa avançar em termos de consultas pré-natal realizadas até a primeira sendo até a 20ª semana de gestação. Algo fundamental de saúde pública, né, a realização das consultas pré-natal, para a saúde da mãe, para a saúde da criança que está em gestação, né, fundamental. Então, olha como esse modelo, ele traz para nós toda essa transparência. Né? É preciso avançar nesse programa aí, conscientizar as mulheres grávidas a buscarem posto de saúde, a buscarem um atendimento, a realizarem um pré-natal, para garantir que tudo vá bem durante a gestação e pós-gestação. E aí a gente tem uma série de outros elementos aí mostrando o resultado. Se a gente pega, por exemplo, quantidade de novos leitos hospitalares, clínicos e cirúrgicos. Hospitais de Dourados, de Três Lagoas, de Ponta Porã, de Jardim, de Carapó, Santa Casa de Corumbá. Então, estava lá no contrato de gestão, novos leitos hospitalares clínicos e cirúrgicos nesses hospitais aí específicos. A quantidade projetada, a quantidade que se desejava, a meta, né? A meta, 288 novos leitos. O que foi realizado? 348. Então, bateu a meta e superou a meta, né? Então, a nota 2022 com relação a novos leitos, nota 10. Na verdade, não dá para dar uma nota maior, né? Vai até 10, mas alcançou, então, a plenitude e ultrapassou, o que é ótimo, né? Quantidade de novos leitos críticos, UTI adulto, neonatal, pediátrico, cardiológico implantados. Quantidade projetada, 125. Quantidade implantada, 100. Então, não alcançou aquilo que se projetava. Avançou bastante? Então, foi uma nota 8. Né? 100 dentro de 125. Basta dividir 100 por 125, vai achar 8. Ou seja, 80% da meta contribuída, nota 8, nesse indicador. E aí você tem, nesse relatório de avaliação, a tabela 2 com as notas, né, o avanço geral da iniciativa. Cada iniciativa, por exemplo, investindo em saúde, avanço geral 71, um índice de utilização do sistema forte, o número de entregas pactuadas 6, o número de entregas realizadas 1, a nota final 5,68, ou seja, pactuou 6 entregas, mas só conseguiu entregar uma pactuada, né? Então, a nota ficou baixa aí, porque não conseguiu alcançar aquilo que foi pactuado. Implementação, pegando aqui a de baixo, né? Implementação de políticas de gestão de trabalho e educação na saúde. Número de entregas pactuadas lá entre governador e secretário, 6. Entregas realizadas, 6. Então, nota 10, conseguiu avançar. E aqui a gente tem nota da cláusulas das iniciativas. A média de tudo aqui conseguiu 9,14. Vejam, daquilo que foi pactuado, apenas a primeira iniciativa que não avançou tanto, né? Foi só uma dentre 6. As outras se conseguiu um avanço. E aí você tem uma avaliação final. Como é que aquelas notas, como é que se avalia aquelas notas? Então, notas de 9 a 10, o conceito é excelente, contrato de gestão plenamente cumprido. Notas de 7 a 9, bom, contrato de gestão cumprido satisfatoriamente. E a nota geral de 5,1 a 6,9, razoável, contrato de gestão cumprido em parte, e abaixo de 5, insatisfatório, contrato de gestão não cumprido. Quando a gente olha para esse contrato de gestão aqui, a gente vê o resultado final dele, 9,14, representando o quê? Aqui, ó, nota global de 9 a 10. Então, conceito excelente, contrato de gestão plenamente cumprido. Significa, então, que teve um bom resultado, apesar de um
das metas pactuadas não ter sido comprometida, mas o resultado geral é de excelência. Então, pegando ali a cláusula primeira, indicadores, a média 8,83, o peso ali para indicadores é de 30%, a cláusula segunda, iniciativas, nota de 9,43, peso de 70%, nota global, 9,04, contrato de gestão plenamente cumprido. Então, aquilo que foi assinado entre o governador e o secretário de Estado lá no início do ano, chegou no final do ano, avaliou aqueles resultados e se concorda que teve uma nota 904 pelos cálculos realizados, segundo projeção, e um contrato de gestão plenamente cumprido. Bastante sucesso. E aí a gente tem, como foi o último ano de 2 mandatos do governador anterior, ele foi apresentado aí também um gráfico de evolução dos 8 anos, né? 2016 a 2022. 2016 a 2022. Então, a gente tem aqui, ó, gráfico de evolução do desempenho dos contratos de gestão, mostra uma série histórica das notas globais, as notas que envolvem os indicadores, né, e iniciativas. Então, se a gente olha aqui, ó, 2022, 9,04. Essa informação que está aqui. Né? Então, 2022, e correspondendo ao 7º aqui, 9,04. Começou com uma nota 6,8 lá em 2016. Foi evoluindo, né? E a gente percebe aqui, ó, os 3 últimos anos com um desempenho já bem mais elevado do que nos anos anteriores. Porque o bacana, né, o bom desse modelo de gestão estratégica é permitir esse acompanhamento, essa avaliação, esse controle que gera a possibilidade de avançar, porque simplesmente eu proponho uma coisa, acontece e fica do jeito que está, não, agora eu posso avaliar. É o que se pactuou e o que se entregou. Espera aí, não avançou tanto? Onde é que nós podemos melhorar? O que é que precisa avançar dentro do modelo de gestão estratégica? Então, está aqui. Até convidar vocês aí, já conheciam isso? Quem já conhecia essa lógica? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo acesso a isso? Queria aí ver a participação, o comentário de vocês. Sabiam que a coisa funcionava dessa forma? Diego, primeira vez. E o que acham disso aí? A Júlia também não sabia, a Giovana, primeira vez. E o que acham de todo esse modelo? Fábio também não sabia, o Geraldo não sabia, Vitória Mendes também, primeiro contato. E o que vocês estão achando aí, conhecendo isso? O que acham a respeito de todo esse modelo, de todos esses resultados que são apresentados aí dessa avaliação? Fábio Ramos, né? Acho que esse modelo pode ajudar o Estado a ter parâmetros de aplicar estratégia de melhorias. Sim, né, Fábio? Porque o bacana é isso, porque você simplesmente não joga uma coisa aqui, faz isso, né? E ninguém cuida, ninguém verifica, ninguém avalia, não tem um resultado final. E agora não, né? Você propõe algo e depois vai lá e olha o que aconteceu, né? Onde avançou e onde não avançou. Então, um modelo de gestão estratégica que profissionaliza a gestão do Estado garante boas práticas de governança pública. Né? Beleza, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Secretaria de Estado da Educação. Então, lá no contrato de gestão, com os indicadores, né? Tem um código lá no PPA, né? No Plano Plurianual. Então, se você olha aqui nessa tabela, você vai conseguir olhar no projeto, está lá especificado no PPA, tem o código do PPA, IE.1.
Código do projeto, projeto 2, 3, 4, 5, 8 e 11. Taxa de aprovação do ensino médio. Então, se tem uma meta de 79%. Taxa de abandono do ensino médio, 5%. Então, aqui indicadores do contrato de gestão da Secretaria de Estado da Educação em 2022. E quais são aí os indicadores integrantes do PPA 2020-2023? O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e a taxa de rendimento escolar. Projetos estratégicos, né, e prazos para as entregas. Então, entregas anuais do contrato de gestão 2022. Programa MS Alfabetiza, por exemplo, entrega 1, seminários estaduais do programa MS Alfabetiza realizados, até dezembro. Entrega 2, livros da coletânea MS Alfabetiza distribuídos para os municípios, até dezembro. E assim vai, com as diversas áreas de resultados, projetos, entregas nas outras áreas aí da educação. As cláusulas previstas aqui, como vai ser feita a avaliação. Vejam, aquela avaliação, ela acontece do nada, ela está prevista também no contrato de gestão, ó. Aquilo que eu falei para vocês, a gente vai voltar daqui a pouco lá. Olha lá, monitoramento e avaliação. No contrato de gestão, o monitoramento do contrato de gestão far-se-á em 3 níveis: operacional, a reunião da gestão de projeto, a RGP; o tático, a reunião da avaliação da estratégia, a RAI; e o estratégico, a reunião estratégica de governo, a REG, de acordo com o calendário definido pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, a SEGOV, através da Superintendência de Gestão Estratégica, a SGE. Então, tá aí o calendário: reunião de gestão de projetos, com periodicidade mensal de abril a dezembro; reunião de avaliação da estratégia, a RAI, com periodicidade bimestral, abril, a primeira; junho, a segunda; agosto, a terceira; outubro, quarta; e dezembro, a quinta. E a reunião estratégica de governo, REG, maio, agosto e dezembro. Mostrando prazos, né, que a avaliação do contrato vai considerar as entregas até 31 de dezembro de 2022. A fórmula de cálculo está aqui, prevista, como vai ser considerada, né. Todos os outros critérios que depois aparecem lá no resultado, na avaliação de resultado. Então, vejam, não é aquela coisa, proponho um contrato, tem aqui indicadores, as entregas previstas, depois eu vou avaliar do jeito que eu quero. Não, já estava no contrato de gestão também, já está previsto como vai ser avaliado. E aí a gente vai lá, a Secretaria de Estado da Educação ainda não está disponível aqui a avaliação. Mas vamos pegar um outro aqui que esteja desenvolvido, disponível aqui, né? Vamos pegar a Procuradoria-Geral do Estado aqui, avaliação, já direto na avaliação. Ó, tabela 1, notas de indicadores de contrato de gestão 2022. Variação percentual da recuperação de créditos em dívida ativa em relação ao exercício anterior, excluídos os valores recebidos com refis. Percentagem, né, de variação percentual da recuperação de créditos, 20%. Qual foi o desempenho em 2022? 25%. Bateu a meta, superou a meta, nota 10. Percentual médio do deságio decorrente de acordo com o direito, com os processos, direito com os titulares de precatórios, desculpa. Percentagem, 10%. Desempenho, 19,68. Nota 10. Nota da cláusula dos indicadores, 10. As iniciativas e entregas, estão pegando a primeira aqui como exemplo, né? Automação de processos de negócios em execução fiscal, robô de software, Robotic Process Automation, RPA. Avanço geral da iniciativa, 100. Índice de utilização do sistema, forte. Número de entregas pactuadas, 3.
Entregas realizadas, 3, nota 10. Então, nota das cláusulas iniciativas, 10. Avaliação final, se for de 10, 9 a 10 é excelente, a gente já sabe que vai ser 10, né, que foi 10 nos dois. Na cláusula primeira dos indicadores, 10, peso 30%. Na cláusula segunda, iniciativas, 10, peso 70%. Nota 10, contrato de gestão plenamente cumprido. E a gente olha a evolução 2016 a 2022 dos contratos da Procuradoria-Geral do Estado, o que nós verificamos aí, né? Então, toda essa evolução. 2017, que teve um desempenho mais fraco, né? Depois, 2019, já melhorou, foi o segundo mais fraco, 8,49, já melhorou um pouco. 2021 foi o terceiro mais fraco, 8,69. Mas 2016, 10, 2018, 9,6, 2020, 9,25 e 2022, o desempenho pleno aí do contrato de gestão. Então, a gente tem essa evolução de resultados. E onde está isso? Na internet. Está disponível para qualquer cidadão acessar lá na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Segov, segov.ms.gov.br. Né? Eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas, né? As pessoas deviam aprender que podem ter acesso a essas informações, né? De como encontrar, onde encontrar, o que acontece. Isso favorece tanto a cidadania, o controle, e a governança deseja isso, né? E está tudo disponível, tudo aberto, bastante importante para todos nós. Ok? Vamos voltar ali aos slides. Um instante, por favor. Pessoal, tudo tranquilo, está claro? Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Obrigado. Obrigado aí pelo feedback. Voltando aqui, só para explicar, né? Voltar aí nessa estrutura. A gente viu aqui que todos esses ciclos estão previstos onde? No contrato de gestão. Essas reuniões estão previstas e pré-agendadas onde? No contrato de gestão. Período de avaliação onde? No contrato de gestão. Indicadores, metas onde? No contrato de gestão. Permitindo todo esse trabalho de gestão e de governança da coisa pública, né? Daquilo que se quer para a sociedade. Então, qual que é o processo da gestão estratégica do nosso Estado? Definir de forma clara e institucionalizada a forma como as atividades devem ser desenvolvidas. Isso assegura entregas em conformidade, produto dos processos, e permite identificar meios para a racionalização das relações entre as mesmas, em prol de ganhos em eficiência operacional e mais efetividade na execução da estratégia. Então, quando a gente olha para esses documentos, as coisas vão ficando mais claras, né? A gente vai vendo como tudo vai acontecendo na prática. O que são processos? Um conjunto de atividades e desempenhos para atender finalidades específicas. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de alguns processos ou subprocessos aí. Um conjunto de processos representados por atividades rotineiras e ininterruptas contribui para a formação de sistemas que podem ser representados por áreas ou departamentos. Por sua vez, um conjunto maior dessas áreas e departamentos gera como resultado a própria organização. Então, nesse processo da gestão estratégica, a gente se pretende, por meio de gráficos universais, demonstrar qual que é a lógica desses processos. Vamos ver aqui.
Daqui a pouco vou só falar de alguns desses gráficos aí, desses elementos, e depois a gente vai para o exemplo prático aí de algum processo. Então, por exemplo, esse quadradinho aí, uma atividade ou uma unidade de trabalho, uma tarefa a ser realizada, quadradinho com um maisinho no meio aí, no rodapé aí, símbolo mais, uma atividade indica um subprocesso, uma seta, né, um elemento de ligação, um círculo simples, representa um evento de início de um processo, o círculo duplo, um evento que ocorre durante um determinado processo, um círculo negritado aí, representa um término de um processo, e assim vai. Mas vamos ver o que é isso que você está falando de processo. Quais processos ou quais subprocessos? Então, esses gráficos representando a lógica de funcionamento dos processos aí, para a elaboração de todo esse modelo de gestão estratégica. Um subprocesso aí, a elaboração da estratégia de governo, que aconteceu lá no início desse ano, né? No início da gestão, a Segov, a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, ela faz o quê? Primeiro, ela apresenta, ela realiza um diagnóstico situacional dos problemas do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, quais são os problemas enfrentados pelo Estado, o que precisa ser feito e tal. Junto com essa análise situacional dos problemas do Estado, se faz a análise da plataforma política. O que se propôs? O que o governador propôs no plano de governo? Bom, porque o plano de governo também, ele olhou para os problemas do Estado e ele propôs alguma solução, forma de resolver esses problemas. Então, a Segov, que é a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, faz o diagnóstico dos problemas do Estado, pega a plataforma política e fala, está aqui. É assim, né? Então, que casamos aí a plataforma política com os problemas do Estado. Então, se constrói toda uma elaboração participativa da estratégia de governo. Também ouvindo a sociedade quando da elaboração dos planos, do plano plurianual, de todas as reuniões regionais, né, para se ouvir a sociedade, da reunião estadual, da consulta por meio da internet, mas você tem, antes disso, então, toda uma lógica de estratégia já construída, segundo o diagnóstico dos problemas e da plataforma política. Então, a elaboração participativa da proposta de governo que vai se concretizar por meio do PPA. Depois, então, dessa elaboração participativa da proposta de estratégia de governo, com as audiências regionais, vai para a aprovação da estratégia de governo, lá no governador. Então, a Segov iniciou o processo, esse processo sobe para o governador, e aí é definida a visão de futuro, diretrizes de governo, orientadas por linhas temáticas, e as metas de governo. Então, vai para a aprovação da estratégia de governo, isso vai dar origem a um mapa estratégico. Esse é o mapa estratégico do governo anterior, né? Então, foi construído agora, vai surgir com o PPA no final desse ano, o próximo mapa estratégico do governador Eduardo Rieder. Então, dentro do PPA, a gente viu isso, né? Então, aqui é um subprocesso de elaboração da estratégia de governo, ouvindo a população, inclusive. Esse aqui é o subprocesso de elaboração do plano plurianual. Tudo começa na Segov. Aqui o círculo, né? Linha simples aqui, mostrando que lá na Segov, então, nasce esse subprocesso de elaboração do plano plurianual. Então, iniciou o processo com a organização da estrutura de linhas temáticas e programas por unidade administrativa. Cada secretaria, enfim, e assim vai. A definição de orientações para a elaboração dos programas do PPA. Então, definiu todas as orientações para os programas. Para onde vai isso? Vai para as secretarias, para a elaboração do modelo lógico de cada programa. A definição do problema e das causas, definição do objetivo do programa, definição dos indicadores e das metas,
a definição das ações, a definição do produto de cada ação. Então, a secretaria constrói os programas aí, com seus projetos. Né? Isso, então, depois sobe para o secretário de Estado. Vejam, foi lá para as secretarias, toda a equipe de assessoramento. Sobe para o secretário validar esses programas do plano plurianual. Depois, do secretário de cada pasta, vai para a Segov, consolidar as informações dos programas no documento do plano plurianual. Da Segov, passa para a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda, consolidar as ações orçamentárias dos programas. Bom, tem recurso para isso? Qual é o recurso? Quanto vai ser destinado? Está aqui, quanto é previsto para isso no próximo ano? Consolida as informações orçamentárias do programa para a proposta do PPA. PPA pronto, vai para o governador, assessoria legislativa do governador, para consolidação jurídico-legislativa. A gente viu, o PPA foi para a Assembleia Legislativa lá em outubro, o PPA e também a Lei Orçamentária de 2024 foram para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, então, está discutindo, fazendo ali as propostas de emendas, enfim, toda a discussão do PPA para sua aprovação, para que ele vigore, então, de 2024 a 2027, com toda essa projeção de programas, de recursos estimados, né, para esses próximos 4 anos, 2024 a 2027. Então, você tem esse modelo que te dá essa perspectiva de médio prazo para a gestão do Estado, aquilo que se quer fazer, as entregas que são projetadas. Então, esse foi o subprocesso de elaboração do plano plurianual. Esse é o subprocesso da elaboração da estratégia institucional, da estratégia de cada secretaria. Também nasce na Secretaria de Governo, né, e Gestão Estratégica. Na verdade, é um subprocesso, né, com a linha dupla que iniciou aqui, porque ele nasce da estratégia institucional, da estratégia de governo, né? Vai nascer a estratégia institucional. Então, a linha dupla, definição das orientações para o planejamento estratégico institucional, o PEI, com as orientações do PEI, vai para a unidade da gestão estratégica de cada secretaria, que realiza um diagnóstico estratégico da secretaria, faz a análise de cenários e tendências, né, dentro das competências daquela secretaria, se elabora a estratégia institucional, então isso sobe para o secretário, né, que valida o plano estratégico institucional com a definição de missão, visão e valores institucionais, o mapa estratégico institucional, os indicadores e as metas estratégicas e os projetos estratégicos. Então, validou esse plano estratégico institucional, onde é que isso vai figurar? Isso, no final das contas, vai dar origem, vai auxiliar ali também o secretário em toda essa estratégia institucional, mas também contribuindo ali no processo ali dos contratos de gestão. E aí temos a pactuação do contrato de gestão da Secretaria da Fazenda, né? Então, um exemplo aqui da pactuação do contrato de gestão. Como é que começa para a elaboração do contrato de gestão? Começa lá na Segov também. Definição das orientações para a composição dos contratos de gestão. Então, Segov dá as orientações. Isso vai para a unidade de gestão estratégica da secretaria específica, nesse caso da Secretaria da Fazenda, com a indicação de meta, que faz a indicação de metas e projetos para o contrato de gestão. Então, a unidade de gestão estratégica da Secretaria da Fazenda indica essas metas e projetos, isso vai para o secretário, que valida as metas e projetos para o contrato de gestão, ele validou, volta para a unidade de gestão estratégica, consolida a proposta de contrato de gestão, que vai, então, para a Superintendência de Gestão Estratégica da Segov, consolida as propostas de contrato de gestão da Secretaria
de todas elas, né, incluindo aqui nesse caso a Secretaria da Fazenda, mas de todas as secretarias, isso sobe para o governador, para que haja, então, para que sejam definidas todas as metas de governo, aquela meta de secretaria vai dar, no conjunto, né, as metas de governo e os projetos estratégicos de governo. Pactua, então, as metas e projetos do contrato de gestão e se assina o contrato de gestão, então, entre o governador e cada secretário de Estado. Então, toda essa lógica de construção dos contratos de gestão. Aqui a gente tem outro subprocesso, o de monitoramento e avaliação, que a gente viu, né? Chegou no final do período, não tem avaliação, não tem lá o relatório com a avaliação, que a gente está disponível lá na Segov. Então, esse subprocesso de monitoramento e avaliação, também começando com a Segov, que vai solicitar atualização de informações no sistema para quem? Vai lá, né, em cada gerente de projeto, em cada responsável por indicadores. Então, o gerente de projeto mensalmente atualiza o desempenho do projeto estratégico no sistema de gestão, e o responsável pelos indicadores, aí vai depender de cada indicador, tem um prazo específico, atualiza as informações sobre os indicadores no sistema de gestão. Então, tem um sistema de gestão para que gerente de projeto e responsável por indicadores possam alimentar com as informações. Então, essa informação atualizada, isso vai para a unidade de gestão estratégica dentro de cada secretaria, dentro de cada setor, né, cada secretaria de Estado, que consolida e prepara para a reunião de avaliação estratégica, a RAI, que é bimestral, sobe para o comitê estratégico da secretaria, bimestralmente, a avaliar o desempenho dos projetos e indicadores setoriais. Isso volta para a unidade de gestão estratégica, consolidar os resultados da reunião de avaliação estratégica, para que suba para a Segov quadrimestralmente preparar a reunião estratégica de governo, a REG. Depois de realizada a reunião estratégica de governo, vai de novo para a unidade de gestão setorial, né, cada secretaria, consolidar os resultados do contrato de gestão, para quadrimestralmente ir para o Conselho de Governança, que é formado, então, pelos secretários de Estado, presidida pelo secretário da Segov. Quadrimestralmente avalia o desempenho dos projetos e indicadores do governo. Para quê? Para que, no final, né, volte para a Segov e consolide os resultados na reunião de gestão executiva, né, a REG. E no final de um ano, se tem aquele relatório com os resultados de avaliação daquilo que foi pactuado nos contratos de gestão entre governador e secretários de Estado. Então, esse subprocesso que mostra aqui, né, então, toda essa evolução da execução dos projetos, né, mensalmente lá com o gerente de projeto, bimestralmente com o Comitê Estratégico Setorial, quadrimestralmente lá com a Segov e do Conselho de Governança, para depois de um ano se avaliar tudo isso e apresentar os resultados também para a sociedade. Então, isso foi construído, né, proposta toda essa lógica de um modelo de gestão estratégica da governança do nosso Estado. Então, se adotou essa estrutura para a gestão estratégica do Mato Grosso do Sul. Então, a sistemática de gestão estratégica do governo de Estado do Mato Grosso do Sul considera a dimensão de governo, formada pelo coletivo das secretarias, o conjunto de todas as secretarias, incluindo as vinculadas, quando houver, também Procuradoria-Geral do Estado, PGE, Controladoria-Geral do Estado, a CGE. Então, essa é a dimensão de governo, né? A dimensão setorial, por cada uma dessas unidades setoriais definidas anteriormente, as secretarias de Estado, PGE e CGE. As dimensões de governo, como a gente viu, então, essa aqui é só uma
visão geral do que nós vimos lá naquelas figuras, aqueles slides anteriores. A dimensão, as duas dimensões, setorial de governo, ou de governo e setorial, nessa ordem, né, são orientadas pelas 3 perspectivas que vimos, estratégica, tática e operacional. Na dimensão de governo, né, a gente tem, na perspectiva estratégica, o plano de governo, na tática, o plano plurianual, PPA, na operacional, os contratos de gestão. Na dimensão setorial, a perspectiva estratégica, a estratégia institucional, na perspectiva tática, os programas do PPA, e na operacional, os projetos estratégicos. A dimensão de governo é a instância deliberativa do governador, a mais alta autoridade do Estado, que recebe o apoio técnico-político do Conselho de Governança, constituído pelos secretários de Estado. Né? Para quê? Para que esse apoio, tá, na instância deliberativa do governo, na dimensão de governo, para que haja direcionamento, monitoramento, avaliação de toda a estratégia de governo, do plano plurianual e dos contratos de gestão. Vai presidir o Conselho de Governança o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Já a dimensão setorial é a instância deliberativa do secretário da pasta, que recebe apoio do Comitê Estratégico Setorial para a gestão da estratégia institucional, dos programas do PPA e do portfólio de projetos estratégicos relacionados à pasta. Preside o Comitê Estratégico o mandatário da instituição, o secretário de Estado. Então, os projetos estratégicos são implementados por gerentes de projetos nas suas respectivas instituições, e os indicadores estratégicos são monitorados por responsáveis pelos indicadores das respectivas instituições. Então, a estratégia de governo, ela representa a orientação estratégica do governo, produzida no início do mandato, então, produzida, a gente está num ano em que isso aconteceu, produzida em 2023, né, no primeiro ano de mandato do governador Eduardo Riedel, composta por visão de futuro para o Estado e para o nosso Estado, os princípios norteadores, os objetivos estratégicos do governo, o mapa estratégico de governo, os indicadores e metas estratégicos do governo. Então, o que é a estratégia de governo? É tudo isso em conjunto, feita lá no início do mandato. Visão de futuro, princípios norteadores, objetivos estratégicos, mapa estratégico, indicadores e metas estratégicas de governo. Tudo isso vai aparecer, inclusive, dentro da lei, dentro do plano plurianual. Então, o plano estratégico de governo é o documento que formaliza a estratégia de governo. A estratégia institucional define a estratégia das secretarias, com PGE e CGE também. E na estratégia institucional, aparecendo todos aqueles elementos de identidade, missão, visão institucional, a visão de futuro da instituição, os objetivos estratégicos institucionais, o mapa estratégico institucional, indicadores e metas estratégicas e a carteira de projetos estratégicos institucionais. Então, você tem o plano estratégico institucional, que é o documento que formaliza a estratégia das secretarias. O plano plurianual é o documento que define o planejamento de governo para o ciclo de 4 anos, estabelecendo essas diretrizes, as metas, os programas, as ações para alcance dos resultados das políticas públicas prioritárias, né? Lógica da escassez, lógica da economia, precisa fazer escolhas, precisa definir prioridades, aquilo que se dá para fazer com aqueles recursos que são escassos ao longo desse tempo de projeção. E os programas, que são os instrumentos de gestão, que focam a transformação de um problema complexo, que demanda uma atuação governamental continuada, ou mais alongada, e organizada as ações de governo. Então, a gente tem aí os projetos, que são instrumentos de gestão que focam o emprego de um esforço temporário para entrega de um resultado único. Então, o programa ele é mais de longo prazo, o projeto é mais focado, temporário. Os contratos de gestão, a gente viu, que estabelecem metas e projetos estratégicos do governo prioritários para um ciclo de gestão para cada secretaria, PGE e CGE.
objetivos, que é o quê? A transformação de um problema enfrentado pela sociedade, parte interessada do governo ou o público-alvo. Então, qual que é um problema? Está aqui um problema, nós queremos avançar. Esse é um objetivo de solução do problema. Também existem objetivos estratégicos e institucionais, projeções de conquistas que direcionam as instituições para o alcance da sua visão de futuro. O objetivo estratégico institucional deve refletir qual será o foco da organização para que a visão seja alcançada. Indicadores, unidade de medida, né? Aquilo que vai possibilitar aferir, traduzir aspectos relacionados a um determinado evento, fenômeno ou impacto resultante de uma transformação da realidade. Então, o indicador, ele acaba traduzindo, né, de forma quantitativa ou qualitativa um determinado cenário, uma determinada situação, para que se possa monitorar. O indicador permite esse monitoramento de uma realidade e fazer, então, a sua avaliação. As metas, trata-se da definição do nível que se deseja alcançar para um determinado indicador, conforme um objetivo específico ali, né? É uma quantificação numérica e de prazo do que se quer alcançar. E as ações, que representam os esforços para a entrega de um produto, bem ou serviço, utilizando recursos orçamentários e não orçamentários. Ok, pessoal? Visão institucional, visão de futuro, mapa estratégico, a gestão estratégica, o painel de indicadores e metas, o plano estratégico, planejamento estratégico, todos os elementos que a gente já discutiu ao longo aí da apresentação hoje. Eu não preciso simplesmente ficar fazendo a leitura aqui de todos esses elementos, né? A gente viu já também a lógica dos ciclos de gestão, como eles acontecem, o que acontece em cada um deles, né? O ciclo operacional, o ciclo estratégico institucional, o ciclo estratégico de governo, o ciclo anual para avaliação de tudo aquilo que acontece. Beleza, acho que aqui tudo a gente já são elementos que nós já discutimos aqui, então a gente já pode partir para a finalização. Eu gosto de interromper a gravação para a gente abrir um espaço aí para eventuais dúvidas, né? Para ninguém. Mas também posso abrir as dúvidas aqui enquanto gravando ainda, né? Não sei o que prefere. Mas, enfim, então eu vou interromper aqui a gravação e abro um espaço para a gente conversar, tirar alguma dúvida, avançar em algum ponto que precise avançar. Beleza?